Ele olhou para a cidade e chorou. O Criador do universo, o Deus feito carne, não soltou um suspiro, não fez silêncio. Ele chorou. O povo gritava, Hosana, lançavam mantos no chão, celebravam a entrada do rei em Jerusalém. Mas o céu estava em silêncio, porque o céu sabia o que os homens não sabiam. A mesma multidão que exaltava, logo pediria sangue. E o rei, que conhecia os corações, não sorriu com a festa. Chorou. Aquele não era um choro humano. Era o lamento do santo pelos perdidos. A dor de quem sabia que estava diante de um povo que não entendia o que estava prestes a acontecer. Jesus viu o templo, viu os muros, viu a cidade viva por fora, mas morta por dentro. E chorou. Ele não chorou por medo da cruz. Chorou por uma geração que não discernia o tempo. Chorou porque, mesmo entre aplausos, o coração estava distante. Chorou porque o juízo estava próximo e ninguém via. Ali, diante da cidade santa, Jesus revelou o que o céu sente quando o homem rejeita o chamado. Mas por que ele chorou, exatamente? E o que isso tem a ver com você? O choro de Jesus não era por acaso. Ele disse, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. A cidade estava diante da maior oportunidade de sua existência. O Filho de Deus estava ali. A presença do Eterno tocava o chão. O tempo profetizado havia chegado, mas ninguém percebeu. Enquanto os olhos se enchiam com festas e tradições, os corações estavam cegos. O Salvador estava diante deles, mas não foi reconhecido. A resposta do céu estava ali, mas não foi recebida. O tempo da visitação havia chegado e passou despercebido. A cidade que havia clamado por libertação ignorou o libertador. Quantos hoje vivem da mesma forma? Quantos pedem direção, mas ignoram a palavra? Quantos clamam por cura, mas rejeitam o médico? Quantos dizem esperar por Deus, mas fecham a porta quando ele bate? A visitação do Altíssimo não vem com placas de neon. Vem com mansidão. Vem com verdade. E quando o coração está cego, a presença dele passa, e o homem nem nota. Jerusalém perdeu o tempo da sua paz. Mas você vai ignorar o tempo da visitação sobre a sua vida? A voz de Deus ainda ecoa. Ainda há tempo. Mas, até quando? Jerusalém era uma cidade religiosa. Tinha templo, sacrifícios, sacerdotes, orações, festas, tradição, mas não tinha discernimento. A cegueira que Jesus viu naquela cidade não era física, era espiritual. Eles viam as Escrituras, mas não enxergavam o Verbo vivo. Liam os profetas, mas rejeitavam o cumprimento das profecias. Jerusalém conhecia a lei, mas não reconhecia o legislador. E o que acontece com uma cidade, uma casa, uma alma? Quando ela é religiosa por fora, mas cega por dentro, ela se torna vulnerável, exposta, sem luz, sem direção, sem defesa. Por fora, tudo parecia bem, mas por dentro, os alicerces estavam trincados. E Jesus sabia o que viria, destruição. Ele disse, dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, te derrubarão, e não deixarão pedra sobre pedra. Não era uma ameaça, era um aviso, a consequência de viver sem olhos espirituais. Porque quem não enxerga o tempo de Deus, caminha direto para a queda. Quantos hoje vivem no automático da fé, mas não enxergam o rei que passa? Quantos têm aparência de piedade, mas negam o poder dela? A cidade perdeu a presença porque estava distraída com a aparência. E o Espírito pergunta hoje, você enxerga a presença de Deus? Ou apenas participa da rotina? A maior tragédia espiritual não é ser cego de nascença. É escolher fechar os olhos quando a luz do mundo está diante de você. Imagine o coração de um pai, rejeitado pelo filho que ele mesmo formou, desprezado por aqueles a quem amou primeiro. Jesus não chorou apenas por uma cidade, chorou por uma história de rejeição que vinha desde os profetas. Quantas vezes o Altíssimo chamou Jerusalém ao arrependimento? Quantas vezes enviou palavras, sinais, correções? Mas sempre que o céu falava, os homens tapavam os ouvidos. Jesus, o Cordeiro, sabia que o sangue que correria naquela terra não seria apenas o dele.
mas o peso de todos os profetas que foram mortos ali, porque aquele povo não rejeitava apenas um homem, rejeitava o próprio Deus. E quando o Criador é rejeitado, o caos não demora. A cidade não seria destruída por Roma, seria consumida pela ausência de Deus. Quando a glória se vai, os muros caem. Quando a presença se retira, a destruição é certa. O grito de Jesus não era um lamento vazio. Era a dor de quem ama e não é amado. A dor de um Salvador que sabia que, mesmo morrendo por eles, muitos ainda o negariam. E hoje, quantas vezes o céu falou e o homem ignorou? Quantas mensagens foram pregadas, mas rejeitadas? Quantas lágrimas o céu ainda derrama por aqueles que zombam da verdade? Você entende isso? O Senhor do Universo, chorando, não por fraqueza, mas por amor. O choro de Jesus naquele monte ecoa até hoje. É o pranto de um Deus que vê seu povo se perdendo, mesmo quando tudo já foi feito para que fossem salvos. Se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Essas palavras ecoam como um clamor rasgado no silêncio da eternidade. Jesus não falava de uma paz comum. Não era a ausência de guerra, nem uma promessa política. Era a paz entre Deus e os homens, a reconciliação do céu com a terra. Ele trazia a única resposta real para a angústia humana, a única ponte entre o Criador e a criação. Mas Jerusalém ignorou. Eles esperavam uma espada. Ele veio com um madeiro. Eles queriam libertação política. Ele ofereceu salvação eterna. Eles pediam um trono terreno. Ele entregou uma cruz. A cidade não reconheceu o que à sua paz pertencia. E por isso perdeu tudo. Hoje o mundo grita por paz. Paz emocional, paz financeira, paz social. Mas rejeita a única paz que realmente importa. A paz com Deus. Quantos vivem buscando alívio, mas fogem da presença? Quantos tentam resolver o caos externo, sem consertar o caos interno? A verdadeira paz não nasce de decretos humanos. Ela vem quando o homem se rende ao Senhor dos Exércitos, quando o orgulho se cala, quando a alma se curva diante da verdade. Jerusalém perdeu o dia da sua paz porque esperava outra coisa, algo que massageasse o ego, não que quebrasse o orgulho. E você? Vai continuar buscando soluções rasas? Ou vai se render àquele que é a própria paz? A oportunidade de salvação ainda está diante de ti. Mas, até quando você vai ignorar o que realmente pertence à sua paz? Jesus não apenas chorou, ele anunciou o juízo. Dias virão sobre ti. Palavras pesadas, irrefutáveis. Não eram suposições, eram certezas. Jesus viu, antes de todos, os exércitos cercando a cidade. Viu o cerco, a fome, o desespero. Viu as crianças sendo esmagadas. Viu o templo sendo derrubado. Viu cada pedra sendo lançada ao chão. E tudo isso por não ter reconhecido o tempo da visitação. O juízo não veio porque Deus é cruel. Veio porque o povo rejeitou a misericórdia. E quando a misericórdia é desprezada, o juízo é inevitável. Essa é uma verdade que muitos hoje preferem ignorar. Querem um Deus que só consola, mas se esquecem que Ele também disciplina. Querem um Salvador, mas rejeitam o Senhor. O tempo da visitação é sagrado. É o momento em que Deus se aproxima para salvar. Mas se o coração estiver endurecido, esse tempo se perde. Jerusalém ignorou o tempo, e a destruição veio como uma onda que ninguém pôde deter. Hoje, Deus ainda visita corações, ainda chama, ainda adverte, ainda corrige. Mas o que será daqueles que tratam isso com indiferença? O juízo de Deus não é uma fábula antiga, é uma realidade eterna. A mesma voz que consola é a que julga. O mesmo Cristo que perdoa voltará para reinar. Você está preparado para o tempo da visitação? Ou viverá como Jerusalém, cego, surdo e insensível, até que seja tarde demais? O aviso já foi dado. O tempo está correndo, e quando ele voltar, não haverá desculpas. A justiça descerá como fogo, e só permanecerá de pé quem já tiver se rendido à cruz. Depois do choro, o silêncio. A cidade seguia seu ritmo. Os comerciantes gritavam. Os líderes religiosos tramavam. As multidões caminhavam sem perceber. Mas o céu havia se calado.
Quando a visitação é rejeitada, o céu se cala. Quando a voz de Deus é ignorada, ele se retira. E o que resta é o vazio. Jesus desce do monte e caminha para a cruz. Não há alarde, não há relâmpagos. Há apenas o som de passos sagrados se afastando. Quantos hoje vivem sob esse mesmo silêncio? Não porque Deus mudou, mas porque insistiram em não ouvir quando ele falou. O tempo da graça não é eterno. A paciência divina tem um limite. E quando o céu se cala, a alma entra em colapso. A geração de Jerusalém viu milagres, ouviu parábolas, presenciou o Messias. Mas tudo isso foi tratado com desdém. E quando o silêncio caiu, vieram as trevas. Hoje muitos dizem: não sinto mais Deus. Parece que ele não fala comigo. Mas será que o problema está no céu? Ou em um coração que já se acostumou a resistir? Deus não é obrigado a falar sempre. Ele fala quando há ouvidos dispostos a ouvir. Ele visita quando há corações quebrantados. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o grito da nossa negligência. E se o céu estiver silencioso, é tempo de parar, refletir, se humilhar, porque o mesmo Jesus que chorou é o que volta. E dessa vez não haverá lágrimas, haverá glória e juízo. Jesus chorou. E esse choro não foi um gesto humano. Foi o clamor de um Deus que ama. Ali estava o Criador, o Todo-Poderoso, chorando. Não pelas pedras de Jerusalém, mas pelas almas que se perderiam. Chorando por aqueles que o rejeitariam, por aqueles que zombariam dele, por aqueles que o pregariam numa cruz. O choro de Jesus não foi de fraqueza, foi de compaixão, de dor por um amor desperdiçado, de lamento por uma graça pisoteada. É difícil compreender esse amor, um amor que sabe que será rejeitado e mesmo assim oferece redenção, um amor que antevê a traição, mas ainda assim se entrega. Esse é o coração de Deus, um coração que não deseja a morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. O Messias não chorou apenas por Jerusalém, ele chorou por mim e por você, por cada alma que vive sem reconhecer o tempo da visitação, por cada coração endurecido, por cada vida ocupada demais para se voltar ao eterno. Esse choro ainda ecoa, não porque Cristo esteja sofrendo, mas porque o seu amor continua sendo ignorado. Enquanto muitos correm atrás de bênçãos passageiras, o Salvador estende as mãos, ensanguentadas, perfuradas, oferecendo a vida eterna. Quantos ainda vão ignorar esse clamor? Quantos ainda vão desprezar esse amor? A cruz está diante de ti. A lágrima foi derramada. A porta ainda está aberta. Mas, até quando? O Messias chorou. Para que você não precise chorar eternamente, você ouviu o choro, sentiu o peso do juízo, percebeu a urgência do tempo. Agora, a escolha está diante de você. A visitação de Deus não é um evento qualquer. É a chance de uma alma escapar da destruição. É o momento em que o céu se inclina e fala. O problema é que muitos querem o Messias da cura, mas não o da cruz. Querem o Jesus do conforto, mas não o da obediência. Querem livramento, mas rejeitam o arrependimento. Mas a salvação não é um prêmio para quem vive do seu próprio jeito. É um presente para quem se rende, para quem se dobra, para quem abre mão do orgulho e volta. Hoje é o tempo da visitação. Não ontem, não amanhã, hoje. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque o Senhor ainda está à porta, batendo, chamando, esperando, mas Ele não vai forçar a entrada. O choro de Jesus é a última advertência antes do silêncio, antes do juízo, antes da eternidade. Você vai continuar vivendo como Jerusalém, religiosa por fora, vazia por dentro? Ou vai fazer o oposto da cidade e reconhecer: o Messias está aqui e eu não posso perdê-lo? Não brinque com a eternidade. Não ignore o tempo da visitação. Não endureça seu coração. Hoje, o céu ainda fala. A graça ainda alcança. A cruz ainda salva. Mas amanhã pode ser tarde demais. O Messias chorou. Para que você desperte. Para que você viva. Para que você se renda. A última oportunidade é agora. Se esta mensagem tocou o teu coração, não endureça a alma.
Não feche os ouvidos, não ignore o choro do Salvador. Volte-se para Ele, agora, enquanto há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Porque a maior tragédia não é ser fraco, não é cair, é viver distante de Deus, achando que está tudo bem. O tempo da visitação chegou para você hoje, e você não está assistindo a este vídeo por acaso. A voz do céu está chamando, e o Messias ainda está chorando por vidas que ele quer salvar. Se isso falou contigo, compartilhe esta verdade. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a palavra nunca será negociada. Aqui a verdade é exaltada e o Criador é glorificado. Deixe seu like se essa palavra te edificou. E assista agora mesmo ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele continua essa mesma jornada, de fé, confronto e redenção. Que o Senhor te guarde, que o Messias te encontre, e que o choro de Jesus nunca seja em vão na tua vida. Shalom. Até a próxima palavra.